Boa tarde. Hoje é dia 15 de março de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Rei, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental, anos finais, e os alunos que estão presentes hoje é a Lauane, o João Gabriel Lara, a Mariana, a Yasmin, o Iago, a Isabelle, a Flávia, o Guilherme, o Vitor, o Richard, o João Pedro, a Maria Eduarda e a Lorena. Os demais, não errei o nome de ninguém, né? Os demais, viu? Já estou aprendendo o nome de todo mundo com máscara mesmo. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém essa aula é gravada e postada no YouTube para que os demais alunos possam assistir e colocar as suas atividades em dia depois. Se você está assistindo pelo YouTube e não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva no nosso canal youtube.com/Ricardo Rei. Deixe o seu like nas aulas se você gosta das aulas. Deixe também nos comentários de que cidade você é para a gente saber até onde chega as nossas aulas. O material que nós estamos estudando é o Aprender Sempre, volume 1, material fornecido pela Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Nós estamos estudando a sequência de atividades 2. Hoje nós finalizaremos a sequência de atividades 2 com a parte 4. Se você gostaria de assistir às aulas anteriores a essa, na descrição do vídeo tem um link na primeira linha, que é a playlist, onde tem todas as aulas desse material, onde você pode assistir e ver as aulas anteriores a esta e a posterior que vão ser gravadas ainda. Então vamos lá, dando continuidade. Qual é a habilidade que nós estamos estudando na sequência de atividade 2? Habilidade EF. Isso, muito bem, Guilherme. EF06MA10. Qual é o objeto de conhecimento? Frações, significado de parte barra todo, quociente, que é resultado de uma divisão. Equivalência, comparação, cálculo da fração de um número natural, adição e subtração de frações. Então, lá na página 127, sequência de atividades 2, parte 4, ela é formada pelas aulas 7 e 8, resolvendo e elaborando problemas. Objetivos das aulas: resolver problemas com números racionais positivos nas representações fracionária e decimal, envolvendo as 4 operações fundamentais e a potenciação por meio de estratégias diversas. Elaborar situações problema com números racionais positivos e na representação fracionária e decimal, envolvendo as 4 operações fundamentais e potenciação por meio de estratégias diversas. Página 128. Leia com atenção e resolva os problemas. Um determinado time de futebol já realizou 4/5 do total de partidas de um campeonato. Esse mesmo time perdeu 1/3 dessas partidas. Qual fração que representa a quantidade de jogos que esse time perdeu? Sabendo que a metade dos jogos realizados foram no estádio do próprio time, ou seja, em casa, qual é a fração dos jogos realizados na casa desse time? E daí? Como que eu faço essa conta aqui agora? Vamos prestar atenção? Eu acho que até na hora de subir a resposta aqui, eu acho que eu montei errado essa resposta. Vamos ler com atenção. Vamos ler com atenção aqui, ó. Presta atenção. Um determinado time de futebol já realizou 4/5 do total de partidas de um campeonato. Esse time perdeu 1/3 dessas partidas. 4/2
Qual a fração que representa a quantidade de jogos que essa equipe perdeu? É a primeira pergunta. Como que se fez essa conta? Eu acabei de fazer um zóio. Hã? Eu fiz um zóio. Não tem como fazer no zóio. Qual que foi a resposta? 4, 2. 4 Eu meios. fiz assim, ó. Fiz assim. Tem 4. 4. Tá certo 4. Ah, não, tô errado. É, porque... É 3 meio. 3 meio. Mesmo assim, 3 meio quer dizer que ele perdeu mais do que ele jogou. Não pode ele perder mais do que ele jogou. 3 meios, ó, vou montar aqui pra você ver. 3 meios, você tá falando que ele... Que de cada 2 jogos ele perdeu 3. Como que ele jogou 2 vezes e perdeu 3? Não tem como, né? Então prestem atenção, não é difícil, só prestem atenção. Não é, ó, presta atenção como é fácil. Quantos jogos ele já jogou? 4 quintos. Quantos que ele perdeu? 1 terço. Eu quero saber, olha aqui como que funciona. Quanto é 1, Iaguinho, tenta prestar atenção, Iaguinho, que isso aqui é importante. 1 terço de 4 quintos. Quem lembra o que quer dizer o D na fração? Multiplicação. Já está meio caminho andado aí, ó. O D quer dizer multiplicação. E agora, João Pedro, como que eu faço uma multiplicação de frações? É um de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Perfeito, muito bom. Agora está mais de meio caminho andado. Agora está mais de meio caminho andado, ó. O de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Quantos que dá 1 vezes 4? 4. Quantos que dá 3 vezes 5? 15. Ai, então você ia adicionar, não? Não, vai multiplicar. Se multiplica. 1 vezes 4 dá 4. 3 vezes 5 dá 15. Ele perdeu 4 quinzeavos das partidas. Dá para simplificar essa fração? Vamos ver. O 4 dá para dividir por 2. O 15 dá para dividir por 2? Não, não dá. O 4 dá para dividir por 3? Não. Então não dá, né? O 4 dá para dividir por 4, mas o 15 não. Então a resposta é 4 quinzeavos. Essa foi a quantidade que ele perdeu. Ele perdeu 4 quinzeavos dos jogos. E eu falei no 4 terços. É só multiplicar as frações. Aí tem uma outra pergunta aqui, não tem? Sabendo que a metade dos jogos foram realizados no próprio estádio do time, ou seja, em casa, qual é a fração dos jogos realizados por esse time, na casa desse time? Como que eu represento? Ó, eles jogaram 4 quintos. Como que eu represento a metade em fração? 2. Como que fica a fração da metade? Tem o 2. Aonde que vai o 2? Embaixo ou em cima? Em cima. Será que é em cima? Embaixo. É embaixo. Você Mas vai por que dividir. é embaixo? Por que é embaixo? Boa pergunta. Você vai pegar alguma coisa e vai dividir em 2. Ao meio. Vai dividir em 2 partes. Por isso que a parte de baixo é 2. Então aqui, ó, vou falar da laranja, João Pedro. Essa pergunta foi muito boa. Por que aqui embaixo é 2 quando eu vou falar da metade? Eu pego a laranja e divido ao meio. Quantas metades eu tenho? 2 metades. Quantas metades eu vou pegar? Uma metade. Quem que é em cima? 1. Por isso que é 1 sobre 2. Porque você pega o inteiro e divide em 2 partes e pega uma parte só. Entendeu, João Pedro? E agora? Metade de
4 quintos. O D vira o que mesmo? Muito bem, Isabelle. E quem mais respondeu? Muito bem. Eu faço o que agora? Multiplico quem por quem? O de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Vitão, ajuda o professor aqui. 1 vezes 4, Vitão. 4, muito bom. 2 vezes 5, Vitão. 10. 4 décimos das partidas. Mas dá para simplificar? Dá para simplificar, não dá? Dá, não, dessa parte aqui ainda, ó. Aqui, ó. Sabendo que a metade dos jogos realizados foram no estádio do próprio time. Qual é a fração dos jogos realizados na casa do time? 4 décimos, mas dá para simplificar. Eu divido de cima e de baixo pelo mesmo número. Qual número dá para dividir o 4 e o 10? Qual número que dá para dividir tanto o 4 quanto o 10? O 2. Quantos que dá 4 dividido por 2, Flávio? O 1 também, mas daí vai dar 4 sobre 10 de novo, né? Daí não mudou nada. Quantos que dá 4 dividido por 2, Flávio? 2. E 10 dividido por 2? 5. Tem mais algum número que dá para dividir os dois? Não. E quando o número ali não der para dividir? Aí ele já está na forma irredutível. Olha o nome bonito. Esse 2 quintos que nós acabamos de chegar, a gente chama de fração irredutível. Não dá para reduzir mais. Tá, filho, é 1. Mas então tá bom, vamos lá. 2 quintos, vou dividir por 1. Quantos que dá 2 dividido por 1? 2. Quantos que dá 5 dividido por 1? 5. É a forma irredutível, não dá para reduzir mais. Dá por ele mesmo, por causa que os dois são praticamente. É, mas daí você não pode dividir de cima por um e de baixo por outro. Pelos dois ser números primos, já fica claro que é irredutível. Não dá para dividir mais. Quando você não consegue dividir nem o de cima nem o de baixo por mais nenhum número, ele chegou na forma irredutível. Vamos falar junto comigo? Forma irredutível. Então, olha lá, subindo a resposta correta. Professor, como Oi. é que sabe que o número é primo? Como que a gente sabe que o número é primo? Boa pergunta. Olha lá, os números primos são divisíveis somente por ele mesmo e por 1. Então, o 5 é, o 3 é, O 2 é, o 3 é, o 5 é, o 7 é, o 9 não é. Por que o 9 não é? Ele é divisível por 9, por 3 e por 1. Certo? Se vocês tiverem interesse, depois manda uma mensagem para mim no WhatsApp. Eu gravei uma aula do 6º ano que vocês devem ter feito ano passado com o professor Jorge, que tem lá como descobrir os números primos dos 100 primeiros números. Quem são os números primos do 0 ao 100? Né? Tem uma tabela. Próximo exercício B. Um velhinho generoso doou 1/5 de sua fortuna para ajudar os meninos de rua e 1/10 para financiar projetos em asilos. A partir daí, responda: qual a fração da fortuna que ele doou? Então, isso, João Pedro. Ele doou o quê? Ele doou 1/5 mais 1/10. E agora, como que eu faço para somar a fração? 1/15. Ah, cuidado. Para somar, eu somo as partes de baixo? Não. Ah, é verdade. Como é que chama? Elas têm que ser Preservar. Isso, tem que preservar. Mas elas podem ser diferentes? Não, eu tenho que deixar elas iguais. Então eu tenho que achar eu tenho várias maneiras de fazer, né? Então eu posso fazer o quê? Eu tenho que achar uma fração equivalente com denominador. Ou eu transformo esse denominador em 5, ou eu pego esse aqui e transformo em 10. Ah, é só vezes 2? Opa, só fazer isso aqui vezes. Então eu tenho que fazer o de cima também vezes. 2. E esse daqui eu deixo do jeito que tá, né? Então vamos lá. 1 vezes 2 dá?
2. 5 vezes 2 dá? 10. Então 2 décimos é a mesma coisa que um quinto, sim ou não? Sim. Se você ficar em dúvida, você faz isso aqui no canto da sua apostila, ó. 1 quinto é igual a 2 décimos. Como que eu tiro a prova aqui, Guilherme? Se lembra? Eu multiplico os extremos, multiplico as pontas. 1 vezes 10 dá 10. 5 vezes 2 dá 10. 10 é igual a 10? Verdadeiro, então tá certo ali. Isso, são frações equivalentes. Mais um décimo. Agora, os meus denominadores são iguais? Sim. Permanece, prevalece, permanece. O denominador valendo 10. E eu somo as partes de cima. 2 mais 1 dá quanto? 3. Quantos que ele doou então da fortuna dele? 3 décimos. Muito bem. Então ele doou 3 décimos da fortuna dele. Tem a letra 2 aí? 2 romano? Que fração da fortuna dele sobrou? Pensa comigo. Se ele doou 3 décimos, quantos que sobrou da fortuna dele? Ó, a fortuna dele era 1 inteiro. Era inteiro. E aí ele doou quantos? 3 o quê? Décimos. Mas, presta atenção agora aqui, João Pedro. Todo mundo prestando atenção. 1 inteiro, eu vou tirar 3 décimos. Como que eu faço aqui, Vitor? Quem vem embaixo do 1 inteiro? Para virar fração. Quem vem embaixo? Acho que você falou certo, só não escutei. Não, não é 2. 1, né? 1 sobre 1, porque 1 dividido por 1 dá 1. Tá. 1 inteiro menos 1 décimo, mas não posso fazer conta de menos com denominadores diferentes. Então, João Pedro, usando a mesma ideia que você deu hoje para mim, esse 1 eu vou multiplicar por quem para virar 10? Por 2. Por 2? Daí vira 2. Por 5. Por 5 vira 5. Por 10. Por 10. Vou multiplicar por 10. E a parte de cima? Por 10. Por 10, porque o que eu multiplico embaixo eu tenho que multiplicar em cima. E o resto? Certo, o gordinho da pizza. Aí, continuando. Então lá, se eu multiplico a parte de baixo por 10, a parte de cima também tem que ser multiplicada pelo mesmo número. E virar 10 daí? Daí vamos fazer 1 vezes 10 dá 10. 1 vezes 10 dá 10. Ah, faz sentido, né? 10 décimos tira 3 décimos. A parte de baixo permanece. Quantos que tem a parte de baixo agora? 10. É tudo igual, né? 10. 10 menos 3. Quantos que fica? 7. 7 o quê? 7 décimos. Faz sentido, ó. Por que é menos 3? Por quê? Porque... Porque 3 é. Isso, então olha lá. Ele tinha uma fortuna. Ele dividiu a fortuna dele em 10 caixas. Imagina que ele separou em 10 caixas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele dividiu em 10 partes iguais a fortuna dele. Daí ele foi lá e doou 3 partes da fortuna dele. Quantas partes sobrou? 7 de um total de 10. 7 décimos. É isso mesmo. Certo? Próximo. Então sobrou 7 décimos da fortuna. Ainda na página 128. Número 1. Leia. C. Um computador infectado por um vírus perde a cada... Como que eu leio isso aí? A cada hora, como que eu leio essa fração? 1/4. Ah, professor, mas é assim a fração também? É fração também, tá? 1/4 da memória do que perdeu na hora anterior. Qual foi a perca de memória desse computador infectado na terceira hora? Então presta atenção aqui. Como que fica aqui? Primeira hora. Qual foi a fração que ele perdeu? 1/4. Na segunda hora. 2
Não, calma aí. Quantos que ele perdeu daí? Um quarto da anterior. Um quarto da anterior. Um quarto de um quarto. Um quarto de um quarto. Que conta eu faço? Multiplica. Muito bem. Na terceira hora, o que aconteceu? Ele perdeu o quê? Um quarto do total que já tinha perdido atrás. Um quarto de multiplicação. Olha. Então, um quarto de um quarto de um quarto. O que eu faço? Multiplica todo mundo que está em cima. 1 vezes 1 vezes 1. Ai. Calma aí, eu vou falar de novo. 1 vezes 1 vezes 1. 1. Se somaram, cuidado. Agora aqui, ó. 4 vezes 4. 8. Vezes. 4 vezes 4. 16. Pega a resposta. 16 vezes o 4. 16 vezes 4. 4 vezes 6 dá 24. Subiu 2. 4 vezes 1. 4. Com mais 2 que subiu. 64. Qual foi a fração da memória que ele perdeu? 1,64 avos. Certo? É. 1,64 avos. Pronto? É 1 quarto vezes 1 quarto vezes 1 quarto. Em potência, quando você tem uma coisa multiplicado por ele mesmo, você vai pôr 1 quarto elevado a quantas vezes ele multiplicou por ele mesmo? 3. Quando está uma fração elevada a uma potência, quer dizer que é isso aqui, ó. O de cima elevado a 3 e o de baixo também elevado a 3. 1 elevado a 3 é 1. 4 elevado a 4 é 64. Tá bom? Isso aqui é só nível de curiosidade, é? É só para facilitar. Isso. É notação científica que a gente chama também quando tem base 10. Usa muito, né? Então vamos lá. Próximo. Letra. Ah, não é letra agora. Número, né? Número 2. Hora de criar. Imagine uma situação da vida cotidiana e elabore um problema com números na forma de fração ou de decimal para ser resolvido por outro colega da turma. Atenção, o problema deve conter apenas operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação, divisão ou potenciação. Como vocês têm um pouco de sorte e nós estamos em época ainda de pandemia e não pode trocar o material, eu trouxe um problema para vocês. Então vocês não vão criar. Pode criar depois você e você mesmo resolver. Mas eu trouxe um problema aqui, muito comum numa época atrás. Então vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos supor, João Pedro criava leitão para matar e vender no Natal. E dá dinheiro isso. Então presta atenção. A Maria Eduarda encomendou 1 quarto do leitão. Eu não pedi pra ela. Certo? Então você é mau vendedor. Encomendou 1 quarto de leitão. O João Pedro matou o leitão, dividiu o leitão em 4 partes, vendeu uma parte, e aí o Vitão foi lá e encomendou meio leitão. Ele foi, matou outro leitão, cortou a metade e vendeu metade. O Richard foi lá e encomendou 3 quartos de um leitão. Ele foi lá, matou outro leitão, dividiu em 4 partes o leitão e deu 3 partes para o Richard. Vendeu 3 partes para o Richard. A Isabelle foi lá e encomendou 7 quartos de um leitão. E agora? 7 quartos de um leitão. Ele matou um leitão, dividiu em 4 partes, entregou as 4 partes, ou seja, inteiro. Matou outro leitão, dividiu em 4 partes
4, 5, 6, 7. E aí, belezinha. E aí, ele pegou, o professor Ricardo foi lá e encomendou meio leitão para ele. Ele matou um leitão, dividiu ao meio e vendeu para o professor Ricardo. Quantos leitão ele matou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele tivesse prestado atenção na aula do professor Ricardo, quantos leitões ele ia precisar matar? 1/4 mais meio leitão mais 3/4 de leitão mais 7/4 de leitão mais meio leitão. Essa é a encomenda. Ele vai somar para descobrir quantos leitão ele precisa matar. Quem é o denominador maior? É o 4. Vamos transformar todas as frações com o denominador 4. 1/4 mais. Como que eu faço para isso aqui virar 4? Multiplico por 2. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Mais 3/4 mais 7/4 mais. Opa, aqui de novo. Multiplica por 2, multiplica por 2. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Pronto. Tudo igual embaixo? Sim, né? Soma a parte de cima. 1 mais 2. 3. 3 mais 3. 6 mais 7. 13 mais 2. 15. Então ele precisa vender 15/4 do leitão. Então ele vai... Quantos leitão ele tinha matado mesmo para vender para nós? 1, 2, 3, 4, 5, 6 leitões, é isso? Ele tinha matado 6 leitões para vender para nós, né? E quantos leitões ele precisava vender na verdade? Matar. 15 dividido por 4. 15 dividido por 4. Quem vezes 4 chega próximo do 15 sem passar? Não. 3. 3 vezes 4 dá 12. 2 vezes 5 que tira 12 dá 3. 1 que tira 1 dá 0. Acabou? Não, põe uma vírgula aqui e aparece um 0 aqui. 7 vezes 5, 4 dá 28. Sobrou 2. Como já tem a vírgula, aumenta um 0, 5. Ele precisaria matar 3,75 porco. 3,75 leitão. Tem como ele matar 3 leitão e matar 0,75 do leitão? Não. Já pensou? Vou arrancar só uma coxinha sua, leitão. O resto não. Não, imagine, né? Vai deixar o leitão. O rabo dá, né, mãe? Vou arrancar só a coxa sua, leitão. O leitão morre, né? Então, na verdade, ele precisaria matar 4 leitões. Mas, como ele não sabe matemática, ele mataria 6. Ele não presta atenção. Mas na verdade o João Pedro é um aluno bom, ele presta atenção. Então o que acontece? Ele precisaria matar somente 4 leitões. E sobraria 1/4 para ele poder fazer um assado para ele na casa dele. Então ele mataria somente 4 leitões. Será? Presta atenção como era só 4 mesmo, ó. Matou 4 leitões. Dividiu os 4 leitões em 4 partes. Certo? Quem que era que tinha encomendado 1/4 do leitão? Era a Maria Eduarda. A Maria Eduarda aqui, ó, 1/4 do leitão. Aí veio a Lorena, né? Não, quem que era? O Vitão, né? O Vitão encomendou meio porco. 2/4 é a mesma coisa que meio porco. Aí o Richard era 3/4. 1/4 mais 2/4. Já vendeu pro Richard. Depois a Isabelle era 7/4, né? Era um porco inteiro mais 3 partes. 1, 2, 3. Aí o professor Ricardo era metade do porco. Metade, ainda sobrou 1/4 para ele. Viu? Não teve prejuízo, teve lucro. Por quê? Porque sabe somar frações. Então tudo que eu expliquei para vocês é a ver com o exercício que eu vou mostrar. Ó, resposta pessoal. Perto do Natal, Ricardo, criador de leitoas, aí era eu, não era o João Pedro mais. É o exercício que eu criei, lembra? É para vocês criar. Então, perto do Natal, Ricardo, criador de leitoas, pegou uma encomenda de quartos de leitoa. João encomendou 1/4 de leitoa. Então vamos fazendo a conta aqui. O João encomendou 1/4 de leitoa.
Maria encomendou 5 quartos de leitoa. 5 quartos de leitoa. Pedro encomendou 7 quartos de leitoa. Rafael encomendou quantos? 3 quartos da leitoa. Isabela, minha filha mais nova, encomendou 2 quartos de uma leitoa. Ana Clara, minha filha mais velha, 3 quartos da leitoa. Vai ter bastante leitoa lá em casa, hein? Minhas 2 filhas encomendou. Minha esposa, nossa senhora, 9 quartos de leitoa. Não sei o que não vão fazer com tanta leitoa lá em casa. Meu sogro, Valdemar, encomendou. Opa, minha esposa, 9 mesmo. Estamos lascados por comer tanta leitoa lá em casa. Meu sogro encomendou 1 quarto da leitoa. Ao todo, quantas leitoas o Ricardo vai precisar matar? Tudo com base 4. Então só somar as partes de cima. 1 mais 5. 6. 6 com mais 7. 13. 13 com mais 3. 16. 16 com mais 2. 18. 21. 30. 31 quartos. Mas eu não sei ainda quantas leitoas são. 31 quartos é uma fração, só dividir. 31 dividido por 4. Quem vezes 4 chega perto do 31? É o 7. 7 vezes 4, 28. 1 que tira 8 não dá empréstimo do vizinho. 11 que tira 8. 8, 9, 10, 11. Sobra 3. 2 que tira 2, sobra nada. Põe uma vírgula, aumenta um 0. Dá um 7 de novo. 28. Sobra 2. Como já tem vírgula, é um 0. 5. 20. Quantas leitoas então? 7,75. Quantos leitoas preciso matar? 8 leitoas. E quem não soubesse fazer a conta precisaria matar 38 leitoas. Aqui tá errado, tá? Eu vou arrumar. Então lá, presta atenção. Então ao todo, 31 quartos dividido 31 por 4 dá 7,5. Ou seja, precisará matar 8 leitoas. Certo? Entenderam essa parte ou não? Então tá bom. Porque não tem como matar 8, 3 quartos de uma leitoa. 1 quarto da leitoa vai viver sozinho? Não, né? Então vai ter que matar 8 leitoas inteiras. Não, isso aí é para vocês criarem depois em casa com calma, tá bom? Aqui é uma ideia, eu fiz um. Vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor depois. E para a próxima aula nossa agora, que eu vou começar a gravar, nós vamos fazer um novo. Nós chegamos no fim da sequência de atividades 2. Agora nós vamos começar a aula 1 e 2, variável ou incógnita. Exercício 1 até a 13, páginas 129 até 130. Você que assiste pelo YouTube, vai aparecer aí no finzinho da descrição o link para a aula anterior a essa e a aula posterior a essa, quando já tiver sido gravado. Até a próxima, muito obrigado, tchau, tchau.